grande honra para mim, Mateu Real do Colombo, humilde anatomista da Universidade de Pádua, que vossas excelências vos digneis a prestar atenção ao que haverei de expor. Veremos que não há razão para supor a existência de alma nas mulheres. Podemos dizer que a mulher é a força da carne e que, inversamente, o homem é a força da vontade da alma. O projeto de pesquisa Teatro e Fundamentalismo é uma aproximação das minhas pesquisas em processos colaborativos de encenação a uma temática que eu identifiquei como muito atual a partir, pelo menos, da metade dos anos 2000, né? Quando a gente escolheu uma espécie de base teórica para abordar esses assuntos, dentro dessa base teórica, a gente levantou uma série de romances, peças de ficção, melhor dizendo, que tratavam de temas dessa época. E foi uma forma da gente olhar como é que hoje em dia se escreve sobre coisas que eram feitas naquela época. Dentre esses livros, todos localizados no Renascimento, tem um chamado O Anatomista, que é de um autor argentino contemporâneo, que examina uma pequena trajetória de um grande cientista italiano do século XVI, que existiu de fato, o Mateu Real do Colombo, que dizem até que era primo do Cristóvão Colombo. Esse anatomista foi um médico muito conceituado na Europa, na época, e ele trabalhava na Universidade de Pádua. Ele tinha como grande, digamos assim, como grande feito, ter sido o primeiro médico a localizar exatamente na anatomia feminina onde ficava o centro do prazer sexual da mulher. Ou seja, ele se vangloriava de ter descoberto o clitóris. E ele chamou o clitóris de amor veneris. O único caminho capaz de nos conduzir à compreensão do proceder da mulher há de ser o da anatomia. O que acontece com o corpo da mulher quando esta se encontra excitada e com desejos de vara? Para responder essa questão é preciso antes compreender o que ocorre na alma do homem, para estabelecer essa diferença. O apetite sexual nasce no homem quando os órgãos da visão ou do tato são excitados por uma fonte externa de origem pecadora, pecaminosa, tentadora, ou seja, uma mulher. Quando a alma põe fim nas ações de origem pecaminosa, transforma essas ações do corpo em paixões da alma. O Mateu Colombo foi um anatomista, é formado em farmácia, leu todos os grandes farmacêuticos, todas as pessoas que escreveram sobre ervas, sobre tratamentos. Afora isso, como normalmente eram os anatomistas, era um artista, trabalhava com desenhos anatômicos. Belo dia, apaixona-se por Mona Sofia, que é uma prostituta veneziana, e ele a conhece no exercício de sua profissão. Ela está lá no bordello de Il Falno Rosso, que é o bordel dela, e ele se apaixona por aquela figura encantadora, jovem demais, bonita demais, e que tem uma ânima, uma essência diferente. As mongólicas chinesas são melhores prostitutas, mas tentaremos com você, né? Ali. Nascida de marinheiro bordadeira. Ali. Tenho aqui uma joia rara para o melhor dos ourives. Parece mesmo um bom metal. Mas em estado bruto. Qual foi esse, hein? Percebo, mas sei. Essa pequena tem uma precoce disposição para o ofício. É uma espécie de extrato de puta em estado puro. Precisa apenas da educação que só o mestre Máximo Trôpio pode dar-lhe. Essa menina é tudo que lhe disse. Preciso admitir, no entanto, que tem um gênio um pouco
pouco difícil às vezes. Para ser inteiramente honesto, parece que nasceu com um ódio tão grande quanto sua beleza. Quanto mais propensa a odiar for uma mulher, mais propensa a amar. E amor, querida, junto com prazer, são os grandes entraves para a formação de uma boa puta. E está me convencendo a não aceitá-la. Fique com ela, mestre. É um presente. 10 ducados. Calada, Sofia! Nina! Perdão, mestre. Essa menina francamente. Vejo que tem vocação para o ofício. Tinha razão, Creta. É mais conveniente para o monarca a existência de putas por dinheiro do que putas por prazer. Vou levá-la assim, vou levá-la. Mona Sofia, ela tornou-se uma das mais famosas prostitutas venezianas. Ela era conhecida como uma mulher lindíssima, mas de um gênio vulcânico. Levada de um lado para outro. E ela parou em vários bordéis, assim. Ela foi criada em diferentes bordéis. Ela teve as mamas que pegavam ela, as madonas, né, que pegavam e criavam essa mulher para ser a prostituta. Padre, pedi que viesse ter comigo porque chegou a hora de pôr em prática um desejo que ronda meu espírito desde a morte do Marquês. A senhora Inês pensa em um segundo casamento? Um segundo marido? É compreensível, visto que ainda é muito jovem. Não preciso de outro amor senão de Deus. Amém, filha. Mas Deus sabe compreender certas necessidades do seu rebanho, em especial as de suas ovelhinhas. E nem sempre o casamento é o único caminho para uma vida plena. Meu personagem é a Inês de Torremolinos, que é a pessoa na qual o Mateu Colombo descobre o amor veneris. O espetáculo ele é calcado em 3 personagens, que é o Mateu Colombo, que é o anatomista, a Mona Sofia, uma prostituta veneziana, e a Inês. Resumidamente, o Mateu é muito apaixonado pela Mona Sofia, que não corresponde, tenta buscar uma forma de despertar o amor feminino, que ele quer encontrar um elixir, uma chave mágica que abra as portas do coração das mulheres para ele. E ele faz várias poções, vários experimentos, nada funciona, tem umas experiências meio fracassadas num bordel, que é uma parte bem engraçada da peça, até que, por coincidência, ele encontra a Inês de Torremolinos. Bonita, né, mestre? Eu diria que se trata de uma mulher infinitamente bela. O senhor diria, não é mesmo, mestre? E diria muito bem. Já eu só digo que é bonitinha. É por isso que eu não como ninguém. Já o senhor? E diria também que essa não é uma doença comum. Bertino, tome nota do que eu disse. Ah, é homem! O quê? Quem? O poder de Deus esteja comigo. Para seu estupor, mestre Colombo pôde ver entre as pernas da doente uma perfeita, ereta e diminuta vara. Anota, Bertino. A hipótese que mais se aproxima do caso é a do hermafroditismo. Médicos árabes e egípcios já relataram inúmeros casos de seres que possuem os 2 sexos no mesmo corpo. E ele chega lá para tratar da Inês e durante as sessões, meio empiricamente, ele descobre que o mal que acomete a Inês nada mais é do que tesão acumulado, de que é uma libido reprimida, né? Ela ficou viúva muito jovem e desde então nunca mais deu vazão aos seus fluidos cinéticos, como chama o Mateu Colombo. E ele descobre nela, na manipulação do corpo dela, essa que ele chama de uma pequena anomalia, que ele batiza de amor veneris vel dulce do apeleter, ou prazer de Vênus, e que ele descobre, ele fica 10 semanas tratando dela com sessões de manipulação do amor veneris da Inês, e ele descobre que, no final das contas, ela estava apaixonada por ele. E ele, como anatomista, como cientista, se propôs a descobrir o segredo que faz com que a mulher se apaixone pelo homem. E começa a pesquisar, dentro da ciência que ele dominava,
porque ele estudava ervas, plantas, além da anatomia propriamente, da fisiologia, preparados, poções, alguma coisa que fizesse a mulher se apaixonar por ele. E vai testando isso pelos bordéis da cidade. E começa a chamar a atenção da Inquisição, porque alguns efeitos desses remédios que ele aplicava nas mulheres eram quase alucinógenos, por conta das ervas que ele usava. Vou encontrar um preparado que conquiste aquilo com que todo homem apaixonado sonhou um dia. Aquilo que controle o volátil desejo das mulheres. Preparou então centenas de poções, cujas fórmulas eram minuciosamente catalogadas. E decidiu atirar-se ao sórdidos bordéis de Pádua, carregando seus frascos. Antes, porém, é preciso considerar alguns cuidados. O limite que separa a farmácia da bruxaria é muito impreciso, mestre. É preciso ter cuidado com os doutores da igreja. Cala a boca, Verdino. Mas como fazer as mulheres tomarem esses preparados sem se recusar? O caminho mais expeditivo é esfregar as infusões no sexo. E por via dela felátil, introduzir no corpo das mulheres. Jura? Em concentrações muito altas. Primeira tentativa, Beladona e Mandrágora na proporção de 2 por 1. Os delírios foram pouco a pouco se desvanecendo até se transformarem num persistente delírio misto. Tá na hora de radicalizar. Sai, Beladona, entra Meimendro. O temível Meimendro negro de efeitos alucinógenos que foi usado no Antigo Egito até para ressuscitar os mortos. Eu trabalho uma linha de investigação em teatro que examina as narratividades. Não só as narrações de uma determinada época. Trazendo isso para a cena, me interessa um ator que não se preocupe tanto em ser um personagem, mas que seja mais o veículo de uma narração. E essa maneira de falar, diferente da nossa habitual, já traz para a cena um certo distanciamento que faz com que as pessoas não procurem naqueles atores que estão lá algo parecido com eles, mas que se preocupem em examinar a ideia que eles estão discutindo. Então, se uma pessoa não fala como eu falo, ele não é igual a mim. Então eu já não quero me identificar, mas eu tenho que ouvir o que ele diz. Além do que textos bem escritos sempre são encantadores para a plateia. Né? Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com a palavra, porque é um texto um texto rebuscado, né? Um texto que te exige mesmo ter esse domínio, né? Dessa gramática antiga, desse vocabulário diferente, desse vocabulário mais clássico, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio, você se fazer ser compreendido, né? Tem que ter uma boa articulação, tem que ter uma boa projeção, mas ao mesmo tempo fazer com que esse texto interesse as pessoas, né? Não basta ser só compreendido, tem que ser uma coisa viva. Não há esperança de subornar ou aquietar os deuses. Não há lugar para o fanatismo religioso. Não há vocação para uma negação ascética do eu. Não há justificativa para os sonhos de poder ilimitado. Não há justificativa para as guerras de conquista e de engrandecimento. Não há possibilidade de triunfar sobre a natureza. A linguagem do espetáculo, que é um pouco brincada, é um pouco... Como o Ângelo costuma dizer, a gente volta e meia pisca para a plateia, sabe? A gente está aqui fazendo uma cena e a gente olha e fala assim, ó, é teatro, é brincadeira, não acredita não. Ou acredita de outra forma, acredita acreditando que é teatro. Essa coisa da linguagem, desse jogo, de entrar e sair da personagem, de confabular com o espectador, de que ele está vendo uma cena, uma verdade construída, isso dá o tom da forma como na verdade, da forma como a gente se comporta em cena. Como a gente construiu esse texto juntos, eu acho que o mais bacana da peça é isso, a gente construiu esse texto juntos. Então, a gente acaba tendo muito domínio desse texto, dessa história. A gente pegou o livro para fazer essa adaptação, em cima de improvisações em sala de ensaio, a gente pegava, vamos trabalhar em cima desse trecho, dessa parte da história, improvisava e brincava.
E até a divisão de personagens, de fala, quem faz o quê, acabou sendo assim. A peça tem, na verdade, tem alguns atrativos, algumas pirofagias, assim, algumas brincadeiras na peça que enchem os olhos. E uma delas é a morte da Inês, que ela é içada no cenário, a cerca de 4 metros de altura, com aqueles delicados e confortáveis cintos de segurança. E a gente está experimentando isso há relativamente pouco tempo, assim, esse equipamento para içar chegou há pouco tempo, estou me acostumando com essa ideia. Mas acho que vai estar tudo certo. Pela obra profana intitulada Missa Negra, que assumiste ser de tua autoria, ficou comprovada a tua conversão à heresia e à blasfêmia. Nós condenamos a ti, Inês, a purificação pelo fogo sagrado, para que pela destruição da matéria contaminada, tua alma seja salva. Essa condenação se estende àquela que atende pelo nome de Beatriz e a todas as outras hereges autoproclamadas madrinhas da Praça de Mântua. Se me é permissível dar nome às coisas por mim descobertas, chamarei essa pequena anomalia de prazer de Vênus. Eu te batizo Amor Veneris vel dulce do Apeleter. Finalmente encontrei a chave do amor de Mona Sofia. Meu tempo começa agora. Nesse espetáculo, eu faço diversos personagens, não apenas um, mas todos têm uma coisa em comum, que todos estão no meio das prostitutas da época da Renascença. Então é muito interessante para mim poder pesquisar não só uma cafetina, quanto uma prostituta mais jovem. Eu faço um papel grande que eu faço é de uma prostituta de 17 anos, que naquela época já era uma mulher formada. E também uma de apenas 5 anos. Então, para a gente é muito divertida essa maneira de interpretar e que a gente opta por uma coisa... Por exemplo, quando você vai fazer a prostituta de 5 anos, não necessariamente você tem que imitar uma criança. E isso que é legal da direção. Eu também faço vários personagens na peça. Um deles é um homem, né, que na verdade não é bem um homem macho, assim, entendeu? Ele é um pederasta. E isso é bem interessante pra mim, porque eu gosto de trabalhar com personagens de composição. Mas eu acho que uma das partes mais difíceis, eu acho que não é nem essa coisa de compor o personagem, porque aí a gente se diverte, a gente faz. Eu acho que o mais difícil mesmo é decorar o texto e falar certinho o que tá ali, né? Eu faço vários personagens, entre eles Piratas e a Beatriz, que é uma prostituta muito jovem, de 12 anos, e a gente colocou efeitos muito interessantes E assim, o mais legal é a pesquisa corporal, sabe? Porque com a variedade de personagens, você fica livre para criar e desfazer e colocar e tirar de novo. Dentre os personagens que eu faço, o que se destaca mais na minha concepção é o Bertino, que é o assistente do Mateu Colombo, o grande investigador e descobridor, e está presente também no ato do descobrimento. Esse é o meu primeiro trabalho aqui na Unirio com prática de montagem e também a minha primeira experiência de teatro dentro do Rio de Janeiro, que eu venho de uma experiência de uma outra cultura teatral, de um outro modo de fazer teatro. Então é de grande aprendizado, tanto dentro do estudo, dentro do contexto, do que é visto, quanto recursos para a montagem, quanto por fora, como visão de mundo, como estudo extra, tudo. Assim como todos, eu faço mais de 3 personagens, eu faço 4, para ser mais preciso. Mais 3, tem razão. E talvez o mais legal para mim de fazer seja o Inquisidor. Mas está sendo um processo bem interessante para mim, porque assim como a Renata, eu entrei agora no final do processo, então tô na busca ainda de construção dos personagens,
mas o personagem, para mim, acho que me chama mais atenção, que me atrai mais, é o Seja o Inquisidor. Mona Sofia levou seus lábios até os do anatomista, que pôde sentir o hálito de menta e água de rosas. E então, como uma brisa quente e efêmera, Mateu Colombo registrou na comissura dos lábios a breve carícia da língua de Mona Sofia. Ele então dançou! Vamos dançar tudo, vai tudo com o dedo no cu, menos eu, tudo com a bunda de Dançou? Dançou sim, não perdeu a compostura? Isso não, foi galante. Mas dançou. E dançou. Eu tenho um lastro aí de quase 25 espetáculos fora esse, mas esse é absolutamente diferente de tudo que eu já fiz, a começar pelo processo de criação, né? Ele é um espetáculo de criação colaborativa e foi o primeiro que eu fiz. É muito difícil, é muito complexo, porque assim, você está em estado de criação o tempo inteiro. Inclusive agora, quando o texto já está definido. Tudo é mutável, tudo depende de quem faz, e tudo... Eu faço uma personagem hoje no espetáculo, que é a Madonna Creta, que surgiu numa improvisação e que ficou, e ficou até hoje. A gente nunca mudou, nunca pensou em mudar de ator fazendo, assim como tem coisas que acontecem hoje no espetáculo, que aconteceram numa improvisação 3 meses atrás e se mantém. Tudo isso só tem importância para nós no momento em que isso vira cena, isso vira espetáculo. Então esse primeiro experimento cênico dentro dessa pesquisa é o que começa a dar para a gente o verdadeiro sentido dessa coisa toda. Porque isso é só temática, né? Isso é só um universo de pensamento que a gente se aproxima, mas o que nos importa mesmo é o experimento cênico, é como tratar coletivamente a criação de um espetáculo que tenha essas temáticas. Esse é o objetivo maior da pesquisa, examinar os procedimentos das criações colaborativas no ensino do teatro na universidade. Como é que nós podemos aproximar esses procedimentos que lidam muito com uma certa espontaneidade, com uma certa disposição para o risco, para o experimento do ensino do teatro. No meio da cama encontrava-se uma ruína, sofrida e mutilada. Um esqueleto com umas poucas tiras de pele corrompida, cinza esverdeada, salpicada de tumores purpúreos. Nunca, jamais em sua vida havia se deparado com semelhante grau de sífilis. Meu amor. Vós me amais? Teu tempo acabou.